Chico Xavier, um cisco de Deus, o homem-amor. Francisco Cândido Xavier, homem simples, honesto, justo, que dispensa maiores apresentações. Um homem que realmente viveu aquilo que pregou, mostrando entender seus companheiros, seus irmãos de jornada evolutiva. Homem que não exigia, não obrigava mudança na vida de ninguém. Um homem que não julgava, apenas se propunha a ajudar. Caridade. Esse é um outro nome também desse verdadeiro apóstolo de Jesus. Chico, simplesmente Chico. Chico Amor Xavier, o homem do século. Um Francisco que seguiu as pegadas de outro Francisco, São Francisco de Assis. Uma vida devotada à caridade, à fraternidade e ao amor. Autor de 412 livros enquanto encarnado e outras obras publicadas depois da sua morte. Livros psicografados em várias línguas e que juntos passam de 45 milhões de exemplares vendidos. Apesar disso, nunca reclamou uma moeda sequer da venda das obras, que ele julgava não pertencerem a ele, e sim aos espíritos comunicantes. Todo o valor obtido das vendas dessas obras foram doados a entidades espíritas em prol da humanidade. Chico nos comove a cada instante. Não obstante se encontrar na pátria espiritual, depois de desempenhar completamente sua missão aqui entre nós, ele nunca esteve tão presente. Filmes, biografias, filme da sua vida, filme das suas obras. Chico vive em cada pessoa que conhece sua história. Chico cativa pelo exemplo que deixou aqui. Muitas histórias contadas por pessoas que viveram ao seu lado, que puderam estar com ele. Histórias que nos fazem refletir, se emocionar, que nos incentiva a continuar. Histórias que mostram que o caminho é árduo, mas que no fim somos apenas nós mesmos combatendo nossas próprias más inclinações. Chico nos mostrou que não importa se não somos amados. O mais importante é que amemos, que nos amemos uns aos outros, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo nos amou. Chico, como disse, dispensa apresentações. Sua vida fala mais do que estas simples palavras, que não obstante serem escritas do fundo do nosso coração, tentando demonstrar a nossa profunda admiração a esse ser tão especial e tão modesto, elas não seriam, por mais extensas que fossem, capazes de expressar e mensurar a grandiosidade desse espírito que viveu aqui mesmo entre nós. O que mais me impressiona em Chico é essa egrégora, essa energia que o seu nome transmite. Seu nome soa como um mantra, uma palavra santa, capaz de nos comover até as lágrimas cada vez que pronunciamos ou que escutamos alguém proferir. Por isso, pelo exemplo de sua vida, e querendo demonstrar nossa profunda admiração por esse homem-amor, reunimos algumas histórias contadas por pessoas que com ele conviveram, e até histórias contadas por ele mesmo, a fim de, através delas, poder transmitir essa energia positiva, essa essência do amor de Jesus a todos os ouvintes. Não seguiremos uma ordem cronológica da sua vida, também não temos nenhuma pretensão de fazê-lo. Apenas falaremos de esperança e lição de vida. Senhores ouvintes, nós somos o Grupo Jericó, e aqui começa a radionovela Chico, o Cisco de Deus. Quanta vez nesse mundo em rumo escuro e incerto, o homem vive a tatear na treva em que se cria. Em torno tudo é vão sobre a estrada sombria, no pavor de esperar a angústia que vem perto.
Entre as vascas da morte, o peito enxangue e aberto, desgraçado viajor rebelado ao seu guia, desespera, soluça, anseia e balbucia a suprema oração da dor do seu deserto. Nessa grande amargura, alma pobre entre escombros, sente o mestre do amor que lhe mostra nos ombros a grandeza da cruz que ilumina e socorre. Do mundo a escuridão que sepulta a quimera, e no escuro vulcão só Jesus persevera, como a luz imortal do amor que nunca morre. Poema de Alberto de Oliveira, intitulado Jesus, que está contido no livro Parnaso de Além Túmulo. Em meados de 1932, o Centro Espírita Luiz Gonzaga estava reduzido a um quadro de 5 pessoas: José Hermínio Perácio, Dona Carmen Pena Perácio, José Xavier, Dona Geni Pena Xavier e o Chico. Os doentes e obsidiados surgiam sempre, mas logo depois das primeiras melhoras desapareciam como por encanto. Perácio e Senhora, contudo, precisavam transferir-se para Belo Horizonte por impositivos da vida familiar. E o grupo ficou limitado a 3 companheiros. Dona Geni, porém, a esposa de José Xavier, adoeceu e a casa passou a contar apenas com os 2 irmãos. José, no entanto, era celeiro e naquela ocasião foi procurado por um credor que lhe vendia couros. Credor esse que insistia em receber-lhe os serviços noturnos numa oficina de arreios em forma de pagamento. Por isso, apesar de sua boa vontade, necessitava interromper a frequência ao grupo, pelo menos por alguns meses. Vendo-se sozinho, o médium também quis ausentar-se. Mas na primeira noite em que se achou a sós no centro, sem saber como agir, Emmanuel apareceu e lhe disse: "Você não pode afastar-se, Chico. Prossigamos em serviço." Chico perguntou: "Mas continuar como? Pois não temos frequentadores?" "E nós," disse Emmanuel, "nós também precisamos ouvir o Evangelho para reduzir os nossos erros. E além de nós, temos aqui numerosos desencarnados que precisam esclarecimento e consolo. Abra a reunião na hora regulamentar e estudemos juntos a lição do Senhor, e não encerre a sessão antes de 2 horas de trabalho." E foi assim que por muitos meses, de 1932 a 1934, o Chico abriu o pequeno salão do centro e fazia a prece de abertura às 8 horas em ponto. Em seguida abria o Evangelho segundo o Espiritismo ao acaso e lia essa ou aquela instrução, comentando-a em voz alta. Por essa ocasião, a vidência nele alcançou maior lucidez. Via e ouvia dezenas de almas desencarnadas e sofredoras que iam até o grupo à procura de paz e refazimento. Escutava-lhes as perguntas e dava-lhes respostas sob a inspiração direta de Emmanuel. Mas para as pessoas que ali passavam sem entender o que estava acontecendo, Chico só orava, conversava e parecia que estava gesticulando sozinho. E essas reuniões de um médium a sós com os desencarnados no centro, de portas iluminadas e abertas, se repetiam todas as noites de segundas a sextas-feiras. A segurança do trabalho. Atendendo às instruções de Emmanuel, Chico iniciava os trabalhos no Centro Espírita Luiz Gonzaga às 8 da noite, encerrando-os às 10 horas, enquanto frequentou sozinho a instituição. Fazia a prece de abertura, orava, e depois lia as páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, comentando-as em voz alta para os desencarnados. Pessoas da família indagavam sobre aquela resolução de falar sozinho. Entretanto, o médium explicava que havia muitos espíritos frequentando a casa
Chegavam desconsolados e tristes, e Emmanuel afirmava que a obra de evangelização era necessária a todos e não podia parar. Certa noite, uma senhora desencarnada em Pedro Leopoldo conversava com o Chico no salão do centro, em que ele se achava aparentemente sozinho, e o diálogo seguia curioso. Tenhamos fé em Jesus, minha irmã, dizia o Chico. Não se desespere. Com a paciência alcançaremos a paz. Sem calma tudo piora. Com o tempo a senhora verá que tudo está certo como está. A conversação prosseguia assim, quando uma das irmãs do médium, escutando-lhe a palavra, debruçada em janela próxima, perguntou-lhe em voz alta: Chico, quem está conversando com você? É Dona Chiquinha de Paula. Que história é essa, Chico? Dona Chiquinha já morreu? Ah, você que pensa, minha irmã, ela está bem viva. A irmã do rapaz, alvoroçada, comunicou aos familiares o que ocorria. Chico devia estar maluco. Era preciso medicá-lo, socorrê-lo. Outras irmãs do médium, porém, apressaram-se a observar que ele trabalhava corretamente todos os dias. Seria justo dar por louco um irmão que era amigo e útil? Ficou então estabelecido em família que, enquanto o Chico estivesse firme no serviço, ninguém cogitaria de considerá-lo um alienado mental. Desse modo, o Chico Xavier costuma dizer que o trabalho de cada dia, com a bênção de Deus, tem sido para ele a melhor segurança. Durante os 92 anos em que Chico esteve aqui entre nós, ele viveu constantemente entre as duas dimensões e sempre gentil no trato tanto com os encarnados quanto aos desencarnados. Certa feita, quando seu quarto precisava de uma reforma devido a problemas com umidade e necessitando por isso dormir em outro aposento, ele escreve de próprio punho o seguinte bilhete que ele próprio fixou na porta. Aviso: se algum amigo espiritual porventura estiver determinado a me proporcionar a alegria de uma visita, aviso que estarei nesta noite, somente hoje, no quarto à esquerda, onde estarei com satisfação de receber. A mudança de meu dormitório foi necessária a fim de se promover consertos no sistema da água. Permitindo Jesus, amanhã já estarei ao meu próprio aposento. Jesus nos abençoe como sempre, muito grato, Chico Xavier. A porta está apenas cerrada e aberta. Esse exemplo nos mostra não somente um aviso, mas um exemplo sublime do comprometimento com o seu dever e a gentileza de caráter desse ser especial. Eram 8 horas da manhã de um sábado de maio. Chico levantara-se apressado. Dormira demais. Trabalhara muito na véspera, psicografando uma obra erudita de Emmanuel. Não esperara a charrete, fora mesmo a pé para o escritório da fazenda. Não andava, ele voava, tão velozmente caminhava. Ao passar de frente à casa de Dona Alice, essa o chama. Chico, estou esperando desde as 6 horas da manhã. Desejo-lhe uma explicação. Estou muito atrasado, Dona Alice. Logo na hora do almoço lhe atenderei. Dona Alice fica triste e olha o irmão, que retomara os passos ligeiros a caminho do serviço. Um pouco adiante, Emmanuel lhe aparece e lhe diz: Chico, volte, atende a irmã Alice. Você gastará apenas 5 minutos que não irão prejudicá-lo. Chico volta e a atende. Sabia que você voltaria, conheço seu coração, Chico. E pede-lhe explicações de como tomar determinado remédio homeopático que o Dr. Bezerra de Menezes havia lhe receitado por intermédio do abnegado médico.
Atendida, Dona Alice se alegra e despediu-se. Obrigada, Chico. Deus lhe pague. Vá com Deus. Chico parte apressado. Quer recobrar os minutos perdidos. Quando andar a uns 100 metros, Emmanuel, sempre amoroso, lhe pede: pare um pouco, Chico, e olhe para trás e veja o que está saindo dos lábios de Dona Alice e caminhando para você. Chico para e olha. Uma massa branca de fluidos luminosos sai da boca da irmã atendida e encaminha-se para ele e entra ali no seu corpo. Viu, Chico, o resultado que obtemos quando somos serviçais, quando possibilitamos a alegria cristã aos nossos irmãos? Imagine se ao invés de vá com Deus, ela dissesse magoada, vá com o diabo. Dos seus lábios estariam saindo coisas diferentes, como cinzas, ciscos ou algo pior. E Chico, andando agora naturalmente, sem receio de perder o dia, sorri satisfeito com a lição recebida, entendendo em tudo e por tudo o serviço do Senhor, refletido nos menores gestos com os nomes de gentileza, tolerância, afabilidade, doçura e amor. Se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, a cadeia de impulsos e de instintos, rudimentos dos seres planetários, tudo o que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, a onda sonora que percorrem o espaço imensurável, veríamos o evolver dos elementos, das origens às subidas asceses, transformando-se em luz, em sentimento, no assombroso prodígio das esteses. No profundo silêncio dos inermes, inferiores e rudimentares, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. É que dos invisíveis microcosmos ao monólito enorme das idades, tudo é clarão da evolução do cosmos, imensidade nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados no cárcere das lutas. Viemos do princípio das moneras, buscando as perfeições absolutas. Poema de Augusto dos Anjos, intitulado Evolução, que está contido no livro Parnaso de Além Túmulo.